E aí, pessoal, beleza? Vamos continuar nosso curso de estatística, tá? Hoje a gente vai falar de medidas de dispersão e vamos discutir os tipos de medidas de dispersão, o que é que cada valor encontrado significa ou pode significar em relação à sua distribuição de dados, beleza? Então vamos lá. Primeiro, o que são, né, essas medidas de dispersão, para que elas servem, o que é que elas fazem, né? As medidas de dispersão, elas vão auxiliar nas de tendência central, que a gente já discutiu, né? Então, assim, você quer descrever seus dados, então você não pode ter apenas medidas de tendência central. Chego lá, tiro média, mediana, moda, seja o que for, ou até mesmo algumas medidas separatrizes lá, como a gente estudou, meus dados têm média, as pessoas fazem, sei lá, em média os alunos da minha turma tiram 8. Em média é isso. E achar que a média de estudo sobre a sua distribuição está errado, né? Você também precisa verificar como esses dados estão dispersos, né? E para isso a gente tem diversas maneiras de verificar isso, tá? Então, o que é que elas indicam? Indicam se os dados estão ou não próximos uns dos outros, né? Quando você tem dados que estão muito dispersos, cada elemento do teu conjunto tende a estar em posições ou tende a ter valores bem longe um dos outros, tá? É isso que a medida de dispersão vai nos indicar. Então, há sentido, por exemplo, em calcular a média de um conjunto onde não há variação dos seus elementos? Não há variação. Por exemplo, você é professor, está fazendo uma prova, aplica a prova para 30 alunos, os 30 alunos tiram 10. Então, há sentido em calcular a média desse conjunto? Em média, onde não há variação, né? Então, existe a ausência de dispersão e a medida de dispersão nesse caso é igual a zero. Você, na verdade, vai ter uma dispersão igual a zero aí, né? A ausência de dispersão neste caso. Por quê? Porque os valores não se alteraram. E quando a gente for calcular, vocês vão perceber isso. O valor da medida aumenta se aumentar a dispersão. Então, quanto maior a dispersão, maior vai ser esse valor que será medido, né? Se a variação for muito grande, a média não será uma medida de tendência central representativa. Isso aqui é importante. Por quê? Se você tem uma variação de dados muito grande, ou seja, se a dispersão dos teus dados é muito grande, e aí a gente vai, daqui a pouco, discutir como analisar se essa dispersão é grande ou não, né? Não vamos a fundo, porque existem várias maneiras de verificar isso, mas já vai ser suficiente para, com a aula de hoje, você saber se a dispersão dos teus dados se a dispersão dos teus dados é grande, tá? Então, se essa variação for muito grande, não faz sentido você verificar a média, tá? Não faz sentido você verificar a média. Por quê? A média não vai ser representativa, tá? E aí, neste caso, uma medida de tendência central mais interessante para descrever esse conjunto de dados, muitas vezes é a mediana, ou até mesmo a moda, tá? Vai depender do analista lá que vai decidir como vai representar esses dados. Então, a medida de tendência central e a medida de dispersão, elas devem ser usadas para descrever o teu conjunto de dados, né? Você está usando a média, usa sempre lá também uma medida de dispersão, e a gente vai ver daqui a pouco a que é mais comumente utilizada, né? Então, as 4 medidas de dispersão que a gente vai estudar é a amplitude total e a interquartílica, variância e desvio padrão. Também a semi-interquartílica, tá? Quase não sai. O desvio padrão vai ser delas a mais utilizada. Então, a primeira ela não vai utilizar a média como ponto de referência, né? A amplitude total ela não vai utilizar a média como ponto de referência. E as demais sim. Então, vamos lá.
As demais nem todas também vão utilizar, mas vamos lá entender cada uma delas. A amplitude total de um conjunto de dados é a diferença entre o maior e o menor valor observado. É a mais simples de se calcular, né? Você pega o maior valor observado do conjunto e subtrai do menor valor. Pronto, você vai ter amplitude total. Mas é uma medida importante, tá? Então, esta medida de dispersão não leva em consideração os valores intermediários, né? Ele não leva em consideração, por exemplo, a média, a mediana, perdendo a informação de como os dados estão distribuídos ou concentrados. Você não tem muita informação se esses dados estão concentrados mais em um lado da distribuição, e daqui a pouco a gente também vai discutir isso, se estão concentrados mais em torno da média, se estão concentrados mais próximo ao fim da distribuição, né? Ou seja, os dados estão concentrados mais perto desse valor máximo, perto do valor mínimo, perto do valor mediano, você não tem essa informação, né? Então, como é que eu calculo? É só subtrair o valor máximo da tua distribuição do valor mínimo. Então, você tem amplitude total. A amplitude interquartílica é a diferença do terceiro e do primeiro quartil. Lembra aí das aulas de separatrizes, né? O terceiro e o primeiro quartil. O segundo quartil é a mediana, lembra? Corta os dados no meio. O primeiro e o terceiro são as medidas que vão cortar os dados com 25% dos dados acima e os outros 75 abaixo, ou 25 abaixo e os outros 75 acima. Vai depender se você está calculando o primeiro ou o terceiro quartil. Então, esta medida é mais estável que a amplitude total, claro. Por quê? Por não considerar os valores extremos. Então, se você, por exemplo, tem uma distribuição que ela tem... imagina aí na sua mente, vou falar uma quantidade de dados pequena, vai lá. Você tem um valor lá, 5, 4, eu vou botar na ordem já, 4, 5, aí você tem outro 5, você tem um 6 e um 8. 4, 5, 5, 6 e 8. Beleza? Aí, imagina esse conjunto de dados, 4, 5, 5, 6 e 8. Aí tu adiciona um valor aí, 100. É um valor extremo. E a gente vai discutir isso na próxima aula, na aula de diagrama de caixa, de box plot, que esse vai ser o que a gente chama de outlier, né? Esse ponto aí que a gente chama de ponto fora da curva. Se você for calcular, por exemplo, a amplitude total aí, vai ser 100, que é o maior valor, menos 4, vai dar 96. Olha, será que 96, essa amplitude de 96, será que esse valor de amplitude ele representa, né, a dispersão desses dados? Né, a diferença de um dado para outro? Eu acredito que não. Né? Você vê lá que os dados estão próximos, né? 4, 5, 5, 6, 8. Aí você calcula uma dispersão de 96. A amplitude ela não representa. Se você utilizar a amplitude interquartílica nesse caso, você vai perceber que essa medida aí vai dar um valor bem menor. Por quê? Ela não vai considerar os valores extremos, ela vai considerar, a gente teria que medir aí quem seria o primeiro quartil, quem seria o segundo quartil, o terceiro quartil, subtrair, né, dessa forma, o terceiro do primeiro. Né? É fácil calcular a mediana aqui, né? Para calcular de cabeça é 4, 5, 5, aí você tem 6, que eu falei, né? 8 e 100. Como é que eu calculo a mediana aí? A mediana aí vai ser... eu vou adicionar um número, tá? Imagina aí, 3, 4, 5. 3, 4, 5. 5 novamente. Né? 6, 8 e 100. Então aí o amplitude total vai ser 100 menos 3. Vai dar 97. Né? Tava dando 96. Beleza. Aí agora, vamos imaginar, quem seria a mediana aí? A mediana seria 3, 4, 5. Aí depois 5 novamente. Não foi o que eu falei? 6, 8 e 100. Então, de um lado fica 3, 4, 5. Do outro lado, 6, 8 e 100. E no outro, dividindo no meio mesmo, está o valor 5. Né? Então, 5 seria a mediana. É o Q2 que a gente estudou. Então, se você calcular o Q3 aí, dessa mesma forma como a gente aprendeu, que vai ser o valor que vai separar 25% dos dados para cima e 75% dos dados abaixo,
e o Q1, que vai separar 25% dos dados abaixo e 75% dos dados acima, né? Você vai ver que esse valor vai dar bem mais próximo ali de 3, de 4, que é o que está mais ou menos representando a dispersão desses dados, né? Então, por exemplo, acho que dá para a gente calcular de cabeça aqui. A mediana a gente calculou que é o 5, lembra lá? 3, 4, 5. Aí 5 novamente, né? Que nesse caso aqui eu botei de propósito para ser a mediana. Aí 6, 8 e 100. Né? Então, quem seria o Q1? É só você, inclusive, separar o que está abaixo da mediana, né? 3, 4 e 5. Os 3 valores abaixo da mediana. O outro 5 se repete, tá? E calcular aí a mediana da mediana, digamos assim, né? Que vai dar exatamente o Q1. Vai ser 4. E o de cima que vai ser o 8, né? 6, 8 e 10 vai ser o 8. Então vai ser 8 menos 4, 4. Olha a diferença de valores. Enquanto o outro deu 97, esse deu 4. Beleza? Então esta medida abrange 50% dos dados e é útil para detectar valores discrepantes. Porque ele elimina os valores acima de Q3 e abaixo de Q1, né? E os valores discrepantes vão estar dentro desse, normalmente dentro desse, vão estar acima de Q3 e abaixo de Q1. Então a semi-interquartílica é a metade da amplitude interquartílica, tá? Então você lembra, esse valor aqui, ó, nada mais é, quando a gente estiver estudando o diagrama de caixa, a gente vai representar isso em gráficos, vai ficar mais simples de vocês visualizarem. Mas esse Q3 menos Q1 aqui, ele vai estar ao redor, né? Aqui como ele disse, ó, esta diferença do terceiro e primeiro quadro, esta medida é mais estável que a amplitude por não considerar os valores mais extremos. Ele vai considerar os valores mais centrais aqui. Os valores mais centrais da tua distribuição, tá? Então, a semi-interquartílica é só você dividir isso por 2. Né? Então, se você, por exemplo, a gente calculou esse nosso exemplozinho aqui de cabeça que deu 4, se eu dividir por 2 dá 2. Né? Então, a semi-interquartílica, ela deu um valor 2. Né? Então, bem menor, né? Bem menor do que a amplitude total. E tem uma questão interessante, né? Se você verificar, para representar, agora eu não vou representar, mas se você verificar que a amplitude interquartílica deu 4, nesse nosso pequeno exemplo aqui, e a amplitude normal deu 90, a amplitude total deu 97, você vai perceber o quê? Que com certeza existe aí o quê? Outlier. A gente vai discutir na próxima aula, existe valores discrepantes, tá? Então, mais um conceito, desvio médio. O que é o desvio médio? Desvio, primeiro, antes de falar do desvio médio, é a diferença entre cada valor observado e a média. Ou seja, eu tenho um valor observado da minha distribuição, subtraio da média. Né? Se isso for um conjunto de dados populacional, eu utilizo dessa maneira. E se for amostral, eu uso dessa forma aqui, tá? Um xzinho dessa maneira, com a barra em cima. Normalmente a gente vai trabalhar com amostras. Quando você for escrever, se por algum motivo escrever isso aí, escreva se você estiver trabalhando com amostra, para você identificar que você está usando amostras, tá? Já discutiu sobre isso. Então, o que acontece se a gente somar todos esses desvios? A gente já falou disso na propriedade da média, né? Se eu somar todos esses desvios, o resultado vai ser 0. Né? Se eu subtrair o valor da média e somo todos esses desvios, o resultado é 0. Lembre que alguns desses valores, né, menos a média, vai dar um valor negativo, porque esse valor é menor do que a média. E outro conjunto de valores, menos a média, vai dar um valor positivo, né? Porque uma parte do conjunto de valores é maior do que a média. Se eu somar tudo isso, no final dá 0. Então, esta medida ela não me diz nada sobre a variabilidade dos dados. Então, o que é que eu tenho que fazer? Então, considerando-as em um módulo, a gente vai resolver esse problema. Por quê? Por que está dando 0? Porque um grupo de resultados está dando negativo e outro grupo positivo. Por quê? Um grupo de valores da minha distribuição ela é menor do que a média e outro grupo é maior do que a média. Então, quando eu
eu apenas subtraio um número menor do que a média, vai dar valores negativos. Quando eu subtraio um número maior do que a média pela média, vai dar valores positivos. Eu somo tudo isso, dá zero. Bem, se eu botar módulo aí nessa jogada, todos esses valores que são negativos, eles vão se tornar positivos, e os que são positivos continuarão positivos. E aí agora, se eu somar tudo isso, eu vou ter o desvio médio. Né? Então é isso aqui, ó, desvio médio da população e desvio médio da amostra. A mesma fórmula, nesse caso aqui, só muda a notação. Eu vou fazer um somatório de I valendo 1 até N. Isso aqui N é o tamanho da amostra, tá? Já discutimos isso. Primeiro elemento. Então, o valor do primeiro elemento menos a média da população, tirando o módulo, botei um resultado. Isso é um somatório, então guarda esse resultado. Aí agora é 2, até N, até o valor do tamanho da tua distribuição. Até o N, até o valor N. Somo tudo e divido pelo valor de N, a gente tem um desvio médio. Tá? A gente vai usar esse módulo, essa soma dos módulos, né, e dividir por N, a gente vai ter o desvio médio. Aqui, se você estiver utilizando a frequência, tá? Como a gente já discutiu, é a mesma forma, só que você vai multiplicar aqui pela frequência da classe, né? Então, a população e a amostra. Beleza? E aí, a partir desse desvio médio, é que a gente vai chegar na variância. Então, a variância ela já vai nos dizer mais sobre a dispersão dos dados, né? Por quê? Porque o desvio médio ele não tem propriedades importantes. É pouco utilizado. A gente está só somando esses valores. Né? A variância é a soma dos quadrados dos desvios em relação à média, dividido pelo tamanho do conjunto, população, ou subtraído de 1, no caso da amostra. É isso aqui. Ó. É a mesma coisa, só que agora... Mesma coisa não, é diferente, né? A mesma coisa aqui em cima eu vou subtrair, só que ao invés de eu tirar o módulo, eu elevo ao quadrado. Também resolvo o mesmo problema do desvio, né? Que deixa de ser negativo. Isso aqui quando esse valor é menor do que a média. Porque o valor negativo elevado ao quadrado vai dar positivo. Então quando eu somo tudo isso, né, a diferença de cada valor observado com a média e elevo ao quadrado, pronto, somo tudo isso. Eu tenho a parte aqui, eu tenho a parte de cima e a parte, o numerador e o denominador. E aqui eu vou dividir, no caso da amostra, que isso aqui é muito importante, não é só a questão de notação, existe uma correção aqui, tá? Que eu vou subtrair de 1, o valor da amostra, o tamanho de N da amostra. Aqui quando é a população, aqui quando é a amostra. Tá? É a mesma coisa quando a gente segue a mesma ideia de quando a gente está utilizando a distribuição de frequência. Beleza? Então, esse é o cálculo da variância. Esse é o cálculo da variância. Você já deve imaginar que esse valor aqui vai ser bem alto, né? Imagina aí, cada diferença que eu tiver, leva ao quadrado e somo pelo outro. Isso aqui é uma soma, gente. Isso é a representação da soma, somatório. De quem? De x1. Por exemplo, nosso exemplo lá, né? A gente tinha... Qual era a média? A média aí, teria que tirar a média aqui, né? De 3 mais 4 mais 5, 7 com 5, 12 com mais 5. Teria que tirar esse 100 aí para não ficar muito... Vocês fazem aí essa média, tá? Que eu dou 3, 4, 5, 5, 6, 8. Foi isso que eu falei? 100, né? Soma tudo isso aí e divide pela quantidade, que eu acho que foi 7 elementos, não é isso? 3 com 4, 7 com 5, 12. Com 5, 17. Com 6, 23. É isso? Para não estar errando. Com 8, 31. Aí com 6 é 31. Aí divide isso por 7. Você vai ter o quê? A média, né? Então você faz... Primeiro elemento, que foi o 3, menos esse valor, eleva ao quadrado. Mais, segundo elemento, que é o 4, menos esse valor, eleva ao quadrado. E assim vai. Quando somar tudo isso, subtrai por 7 menos 1. Subtrai 7 de 1, né, que vai dar 6, e vai dividir isso aqui. Dividir somatório por 6. Então você vai ter a variância. Já imaginou o quanto vai ser grande? Imagina aí, você subtrair nessa média que vai... Entender, inclusive, gente, nesse exemplo aí que eu estou dando com esse valor discrepante, que tem um valor 100 aí no meio, né? Entendeu aí? Porque nesse caso, por exemplo, a média
Você já entendeu quando eu falei no início da aula que a média não vai ser representativa? 131 dividido por 7, tá? 3, 4, 5 novamente, mais 6, 8 e 100. Foi isso, não foi? 131, exato, perfeito. Se eu dividir isso por 7, a média vai dar em torno de 18, 19, tá? 18,71. Então, será que essa média representa, né, esses dados? Os dados tudo concentrado lá embaixo, pô. Não representa. Então esse é um problema de utilizar a média. E a mediana? A gente calculou, deu 5. A mediana representa melhor. Inclusive até mesmo a moda, que no nosso exemplo também dá 5. Né? Então se eu somar, né, levar ao quadrado cada elemento desse, 3 menos, vamos lá, arredondar aquilo ali para 18. 18. 15 ao quadrado. Mais 4 menos 18. Tá? 4 menos 18, 14. 14 ao quadrado. Soma tudo esses quadrados aí e divide por 6. Vai dar um valor muito alto. Então, esse valor da variância já vai te indicar que a dispersão desses dados é alta. Né? Só que existe um problema na variância, que é a interpretação. Exatamente porque ela tende a ser um valor muito alto. É muito utilizada, a variância é muito utilizada na estatística, tá? Muito usada. Normalmente, dentro de alguns testes estatísticos, bastante utilizado dentro de testes estatísticos, né? Teste para verificar a diferença significativa entre duas médias, por exemplo, ou entre várias médias. Mas, na hora de representar, na hora de você representar, descrever seus dados, não é comum utilizar a variância. Porque normalmente é um valor muito alto e é até difícil de interpretar. Então a interpretação da variância é dificultada porque o resultado é dado em unidades quadráticas, o valor tende a ser muito alto. E aí o que a gente faz? A gente usa o desvio padrão, que vai facilitar essa interpretação e nada mais é do que tirar a raiz quadrada da variância. Então populações com a mesma média e desvios padrão diferentes não apresentam o mesmo comportamento. Então você tem uma população, um conjunto de dados que tem a mesma média, mas o desvio padrão distorce, ele não tem o mesmo comportamento. Tá? Populações com a mesma média, isso, não tem o mesmo comportamento. A gente vai ver. O desvio padrão ele é maior ou igual ao desvio médio. Lembra lá do desvio médio? Por que isso vai ser sempre maior ou igual? Porque o desvio médio nada mais é do que a soma lá, né, dos módulos, das diferenças. Do elemento, do conjunto, menos a média, tiro o módulo, somo tudo isso e divido por N. No caso do desvio padrão, ele ainda vai ser maior do que esse valor, porque de todo jeito o desvio padrão vem da variância, né? Que é exatamente essa diferença ao quadrado. Não é só o módulo, né? Então a diferença ao quadrado. Então para calcular, aqui é para calcular o desvio padrão, tá, gente? Então para calcular o desvio padrão, cada desvio em torno da média é elevado ao quadrado, né? Não é isso? Você não está vindo da variância? Então isso vai aumentar desproporcionalmente o peso dos valores extremos. Então, um conjunto de dados com valores extremos vai aumentar o valor do desvio padrão. Certo? Se tiver valores extremos, esse valor vai aumentar. Então, o desvio padrão nada mais é do que a mesma coisa da variância, só que aqui você botou uma raiz quadrada. Preste atenção apenas para as notações que são utilizadas no caso de população e no caso de amostra. Tá? Aqui, no caso de distribuição de frequência, você multiplica pela a frequência relativa. Beleza? Então vamos para um exemplo aqui. Por exemplo, eu tenho esses dois conjuntos de dados, tá? Olha, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 5, 5, olha. O que é que eu faço aqui? Eu peguei e tirei a média. Ó, fiz uma descrição aqui desses dados. A e B. A esse aqui, B esse aqui, tá? Então N igual a 15, ou seja, todos os dois têm 15 elementos. Qual é a média dos dois? 3. Calculei essa média aqui, deu 3. Qual é a mediana dos dois? 3. Bacana. Média e mediana idêntico. Será que esses dados têm a mesma representação? Quando eu olho o desvio padrão, eu já percebo uma diferença significativa aqui. Né? Ó.
não vou falar o nome significativo, talvez seja forte dentro da estatística para falar aqui sem fazer os devidos testes. Mas uma diferença aqui que há de se considerar. Quanto o desvio padrão aqui do conjunto A é 1.25, né, em torno de 1.25, aqui é 0.84. É um valor, mas tem a mesma média, a mesma mediana. O que é que a gente vê aqui? Olha o mínimo e olha o máximo. Olha o mínimo e olha o máximo. O que é que eu tenho aqui? O que é de proposto esses dados, tá, gente? O que é que eu tenho aqui? Eu tenho que esses dados, ó, tem a mesma quantidade de dados, né? 15, mesma média, mesma mediana. Mas o que é que eu vejo aqui? Imagina aí, ó, esse conjunto aqui está mais espalhado. Né? Você tem valores que variam de 1 a 5 para a média da 3. É como se o conjunto estivesse mais espalhado. Imagina assim, ó, os dados estão mais espalhados, sabe? Se você for plotar isso, lembra do histograma? A cauda dos dados ela vai estar mais aberta, mais próximo ali, abrindo mais o gráfico do histograma, né? Enquanto esse aqui vai estar mais concentrado no centro. Quem é o centro? É 3. Ó, estou mais próximo, o valor mínimo é 2, o valor máximo é 4. Está mais próximo do 3. Então os dados estão mais próximos do centro. Então eles estão mais concentrados em torno da média, em torno da mediana. Esse aqui está mais espalhado. Né? Então, e agora você vai entender, por eles estar mais dispersos, mais espalhados, o desvio padrão só vai ser maior do que esse. Então, se você olhar esses dois conjuntos, você pode dizer, o desvio padrão é maior. Então, o que é que eu posso dizer? Esses dados estão mais, né, tem um espalhamento mais disperso. Maior por quê? Porque eu vi o valor do desvio padrão. E aí o que eu estava falando para vocês, ó. Esse daqui é totalmente uniforme, totalmente em torno aqui da média. Eu posso até fazer com que, por exemplo, eu poderia inclusive tirar um 2 daqui, ó, tá? E colocar um 3, tirar um 4 daqui e colocar um 3. O que iria acontecer? Se eu tiro esse 2 aqui e transformo em 3 e tiro esse 4 aqui e transformo em 3, vocês concordam que a média vai dar o mesmo valor, né? Porque você ganha uma unidade aqui e perde uma unidade aqui. A soma vai dar a mesma, no final vai dar o mesmo valor, vai dar a média 3. Mas o que iria acontecer? O 2 aqui, a frequência do 2 ia ficar até aqui o 4. A frequência do 4 até aqui o 4. Mas a frequência do 3 ia subir, né? Ia ficar até o 7. Então o gráfico ia ficar assim, né? Novamente, seria um gráfico com a mesma média, com a mesma mediana. Novamente, o desvio padrão iria alterar, né? Eu teria que calcular o desvio padrão, tá? Mas olha, esse de cá como tá, eu posso até colocar aqui para depois para vocês se compararem. Olha isso, ó. Tá vendo? Mais espalhado. Se esse tivesse, como eu falei, aqui 4 elementos com o número 2, ele mais subindo aqui, esse com 4 elementos também com o número 4, ele estaria mais concentrado em torno do 3 também. Tá? Então essa é a diferença quando você calcula o desvio padrão. Olha como aqueles dados são diferentes, né? Apesar de ter a mesma média e a mesma mediana. Então observe este exemplo, tá, gente, de notas dos alunos. O que pode ser concluído com estes valores? O que é que a gente pode concluir aqui agora? Perceba. Primeiro aluno, ele tirou 5 nota 8, né? A soma está a mesma, a média de todos dá a mesma, tá? O que é que eu tenho aqui, ó? O desvio. Esse menos esse vai dar 0. Perceba, 8 menos 8 dá 0. 8 menos 8 dá 0, dá 0. Certo. Qual é o módulo disso aqui? 0 também. O total disso aqui? 0 também. Dividido por n, por 5, dá 0. Né? Desvio médio. Então, esse conjunto aqui, ele não teve variância, ele não teve dispersão. Aqui a variância, aqui no caso aqui esse total aqui seria a soma de todos, tá? xi, que é a nota 8, menos a média, que é 8, dá 0, elevado ao quadrado dá 0. São esses valores aqui. Quando eu somo tudo dá 0. Então, essas são as somas, né? Essa soma aqui.
Quando eu tiro a raiz quadrada aqui, que é o desvio padrão, dá 0. Já esse conjunto de dados aqui, perceba. Né? O aluno ele tirou 6, 6, foi melhorando. Tirou 8, soma deu 40, a média deu 8. Quando eu calculo o desvio aqui, ó, aqui vai dar 6 menos 2. Perceba que aqui a gente está dando a propriedade, né? A soma dos desvios sempre vai dar 0. 6 menos 8 menos 2, 6 menos 8 menos 2, 8 menos 8, 0. 10 menos 8, 2, 10 menos 8, 2. Se eu somar tudo isso, dá 0. Sempre vai dar 0. Aquela propriedade que a gente falou. Quando eu uso o módulo, não. Então, o desvio aqui médio, né? Quando eu somei tudo, não vai dar 0, porque eu usei o módulo. Quando eu calculo aqui a variância, o que é a variância aqui? É a soma de todas essas diferenças aqui que foram elevadas ao quadrado, né? Você vê que a diferença aqui deu 2, 2 ao quadrado, 4. Quando eu somo tudo, dá 16. Esse aqui é a variância. Quando eu tirar a raiz quadrada, dá 4, que é o desvio padrão. Então, perceba que aqui eu já tenho uma variância e um desvio padrão maior do que aqui. Então, se eu for distribuir esses dados, vocês vão ver que os dados vão estar mais assim, ó, mais espalhados, né? Tem mais dados com 6 e com 8. Desculpa, com 6 e com 10. E esses daqui? A variação é maior ainda. O cara vem com 10, 10, 10, 10 e de repente ele cai para 5, 5. A mesma média. O desvio sempre vai dar 0, a soma, né? Esses desvios aqui. A variância deu 30, a raiz quadrada maior. O que é que eu tenho a dizer? Ó? Que o desvio padrão aqui deu maior. Ou seja, esse conjunto de dados aqui está mais disperso. Está mais, provavelmente até com dados extremos. O cara vinha aqui com um bocado de 10 e cai para 5. Aqui houve uma mudança mais suave, né? 6 para 8, 8 para 10, né? Então a diferença sempre dando aqui em torno de 2, né? Para a média. Beleza? Então, continuando, gente. Mais uma medida que é o coeficiente de variação, uma medida de dispersão relativa definida como a razão entre os desvios padrão e a média. Então, o que é que a gente avalia? Se a gente avalia a homogeneidade dos dados, né, do conjunto de dados. O que é que a gente pode avaliar também? Se a média é uma boa medida para representar esses dados. O que é que a gente pode avaliar também? O conjunto com unidades de medida distintas. Ou seja, eu tenho dois conjuntos de dados, né? Um que deu uma média 10 e o outro que deu média 5, e o desvio padrão de um foi 2 e o desvio padrão do outro foi 1,5, né? Será que dá para eu comparar essas duas distribuições de alguma forma? Sim, o coeficiente de variação eles nos ajuda a isso aí, tá? Então, a gente vai ver como calcula o coeficiente de variação já já, mas uma desvantagem do coeficiente de variação é que ele deixa de ser útil quando a média já é próxima de 0, né? E aí, por quê? Porque no coeficiente de variação, o denominador lá vai ser 0. Desculpa, vai ser a média. Aqui, ó, tá vendo? Tive que antecipar para você entender melhor. Então a média vai estar embaixo. Se eu tenho isso aqui, inclusive 0, eu não tenho um coeficiente de validação inexistente. Mas se eu tenho esse valor se aproximando de 0, o coeficiente de variação vai aumentar muito, né? Então essa é uma desvantagem. É que ele deixa de ser útil quando a média está próxima de 0. Por quê? Uma média muito próxima de 0 pode inflacionar o coeficiente de variação. Tá? Ele vai verificar a homogeneidade dos dados, se a média é uma boa medida para representar esses dados, e conjunto com unidades e medidas distintas, que a gente pode dar uma comparada, uma analisada em dois conjuntos que têm medidas distintas e verificar a diferença entre aqueles dois conjuntos. E há, né, inclusive, uma diferença lá na distribuição daqueles dois conjuntos. Porque o coeficiente de variação, como vocês já estão vendo aí, superior a 50%, ele indica uma alta dispersão. Ou seja, que esses dados estão bem heterogêneos. Mas por quê? Porque se você tem um valor de desvio padrão muito próximo da média, por exemplo, quer dizer o quê? Que o teu desvio padrão está alto. Né? O teu desvio padrão está alto. Novamente aquele exemplo que a gente deu. A média deu
deu 18, não foi isso? Teria que calcular o desvio padrão, não estou lembrando. O desvio padrão a gente não calculou naquele exemplo, né? A média deu próximo de 18. Se você calcular o desvio padrão para aquele pequeno exemplo que eu falei, você vai ver que o desvio padrão vai dar um pouco alto, indicando que, inclusive próximo à média, provavelmente, ali próximo do valor da média. Então vai indicar o quê? Que os valores são dispersos. E aí quando você divide esse valor pela própria média, né? E multiplica até por 100 aí, né? Você vai ver que esse valor vai ser acima de 50%. Vai indicar uma alta dispersão. Por quê? Os dados dispersos demais são dados que estão distantes uns dos outros. Né? E aí quando eu calculo o desvio padrão ele eleva ao quadrado cada diferença dessa para a média, né? Cada valor desse para a média, e depois que tira a raiz quadrada e tudo mais como a gente viu, esse valor vai dar alto. Se esse valor der alto, automaticamente, quando eu faço essa divisão aqui, vai dar alto também. Né? Vai dar alto também. E aí, vai dar acima desse 50%. Né? Digamos que o desvio padrão seja a metade da média, vai dar 0,5 vezes 150, né? Que ele está chamando aqui de 50%. Então, quanto maior for este valor, menos representativa será a média. Então, um valor interessante para você ver, será que a média é um valor representativo nesse conjunto de dados que eu tenho? Vê lá qual é o desvio padrão. Pega o desvio padrão, divide lá pela média. Multiplica por 100, faz essa continha rápida aí e vê qual foi o valor. Tá? Claro, gente, que existem testes aí que a gente não vai comentar, que verifica, a gente vai falar inclusive disso na aula da curva normal, né? Que verifica a normalidade dos dados, e os dados, quando são normais, a média pode ser utilizada, né? Mas aí existe teste de normalidade para isso, e aí cada teste de normalidade tem suas características específicas, e eu não vou entrar nesse detalhe. Para o momento, para o escopo deste curso, vocês podem começar analisando apenas o coeficiente de variação. Vê lá o coeficiente de variação, né? Analisa já o desvio padrão, você já vai ter uma ideia pelo desvio padrão. Poxa, esse desvio padrão está muito alto, está muito baixo, está muito próximo da média, muitas vezes até pode acontecer de estar acima. Né? Então, calcula aí esse valor para ver quanto é que está dando. Tá? Então, quanto maior esse for esse valor, menos representativo será a média. Opta-se, nesse caso, pela mediana ou pela moda. E aí você que vai decidir, você vai verificar se nesse seu caso, geralmente é mediana, né? Se os dados não são muito repetidos assim, né? Normalmente a gente utiliza a mediana. Então, quanto mais próximo de zero, mais homogêneo é o conjunto de dados e mais representativa será a média. Tá? Então, pertinho de concluir, medidas de assimetria, né? É um indicador da forma da distribuição. Como é que os dados estão distribuídos? Qual é a forma lá no gráfico? Ou seja, a distribuição de frequência, lá o teu histograma que a gente aprendeu a calcular, busca identificar visualmente a forma da distribuição dos dados. Né? Então, a distribuição assimétrica é ou não confirmada pelo coeficiente de assimetria de Pearson. É uma continha fácil que a gente também vai mostrar aqui. Então, uma distribuição ela é classificada como assimétrica negativa, eu vou falar aqui, simétrica ou assimétrica positiva. Quando é que ela é assimétrica negativa? Você vai calcular a média, vai calcular a mediana. Você vai vendo que essa média é menor do que a mediana. É assimétrica negativa. Ou seja, e menor do que a moda. Essa simetria aqui é menor do que zero. Tá? Esse valor de assimetria é menor do que zero e a gente vai aprender a calcular ele. Ou seja, o lado mais longo do polígono de frequência, ou seja, a sua cauda está à esquerda do centro. Tá? Ela pode ser simétrica, desse valor é zero ou próximo de zero, ou assimétrica positiva, quando é o inverso. A média ela passa a ser maior do que a mediana do que a moda. E aí esse valor vai ser positivo. Então o lado mais longo da cauda está à direita do centro. Primeira coisa, vamos explicar isso aqui. A assimetria, como é que eu calculo? Média menos moda dividido por desvio padrão. Tá? No caso de população, no caso de amostra. Certo? E aqui esses gráficos para vocês entenderem. Vê só. Falei aqui, a simetria negativa. Média menor do que mediana, menor do que moda.
Ó, média está aqui, ó. Se eu calcular a média disso aqui, vai estar em torno desse ponto aqui. A mediana aqui. E a moda aqui. A moda sempre é onde eu tenho a maior frequência, né? A mediana, eu estou querendo dizer o que aqui? Que a quantidade de dados que tem para cá é igual à quantidade de dados que tem para lá. Né? Essa é negativa. A assimétrica, que é essa daqui, eu tenho todo mundo igual. Certo? E a assimetria vai dar zero nesse caso. Porque se a média menos a moda, se a média e a moda são próximas, são iguais, esse valor vai dar zero. E nesse caso aqui, eu tenho a positiva. Quando a média ela é maior do que a mediana do que a moda. Aqui, ó, a moda sempre vai ser, ó, onde tem a maior quantidade de dados, a maior quantidade, né, a frequência maior. A mediana, a quantidade de dados aqui, a quantidade de dados para lá são iguais. E a média, você vê que está sendo puxada para cá. Por quê? Porque tem uns valores aqui, discrepantes aqui, que estão puxando a média para cá. Certo? Então, quando eu calculo a simetria de Peterson, ela vai dar negativa. Isso quer dizer o quê? Que a média é menor do que a moda. E a tua distribuição é assimétrica à esquerda. Tá? Aqui a gente chama a simetria direita, do centro. A esquerda do centro, a direita do centro. Beleza? Então, a assimetria é um indicador da forma da distribuição dos dados. Como teus dados são distribuídos. A gente vai botar isso na prática, nas aulas práticas a gente vai trazer isso aí tanto no Excel como no Jamuf. Tá? E agora, finalmente, para concluir, a medida de Kurtosi. Também uma medida, né, que vai verificar a questão da distribuição dos teus dados, né? Vai verificar o achatamento da curva, ela vai verificar como eles estão distribuídos, ou seja, vai te dar uma ideia também de dispersão. É um indicador da forma dessa distribuição. Ela vai dizer o quê? É o Kurtosi, o achatamento, vai dizer qual o grau de achatamento da curva. Né? É mais uma medida com a finalidade de complementar a caracterização da dispersão em uma distribuição. A gente vai ver daqui a pouco no gráfico. Tá? Esta medida quantifica a concentração ou dispersão dos valores de um conjunto de dados em relação às medidas de distância central, ou seja, em relação à média, mediana, em uma distribuição de frequência. Né? Essa medida ela vai ver o quê? Os dados estão bem concentrados ali, bem concentrados ali em torno da média. Os dados estão mais achatados, mais afastados em torno da média. Então, quanto mais concentrado em torno da média, menos disperso. Né? Então, esse é o cálculo da Kurtosi, o valor de K. Você vai fazer essa diferença aqui, né? Que é a amplitude interquartílica, dividido por 2 vezes percentil 90 menos o percentil 10. Tá? Então, a medida de Kurtosi é uma distribuição classificada quanto ao grau de achatamento. E aí eu tenho a leptocúrtica, a mesocúrtica e a platicúrtica. O que é que eu tenho aqui? Quando a distribuição apresenta uma curva de frequência bastante fechada, ou seja, os dados bem concentrados em torno da média do centro, esse valor em torno vai dar abaixo de 0,23, a gente vai ver lá como calcular, né? Mesocúrtica, quando os dados estão razoavelmente concentrados em torno do centro. Isso aqui não vai me dizer se os dados, se a média de fato é interessante ou não, tá? Necessariamente. Vai ajudar. Então você tirando esses valores, eu calculo o desvio padrão, eu calculo o coeficiente de variação, eu vejo a simetria, eu vejo Kurtosi, a variância também, e aí eu analiso esses dados, eu boto essa distribuição num gráfico. E aí, será que a média é interessante? Vamos trabalhar com mediana, com média, né? Então, é isso que você precisa fazer, descrever o teu conjunto de dados para ter uma interpretação melhor de como teus dados estão sendo distribuídos, como teus dados estão distribuídos. E a platicúrtica é quando a distribuição apresenta uma frequência mais aberta. Os dados não estão concentrados em torno do centro, mas mais espalhados. E aqui o gráfico dá uma explicação melhor, né, do que o texto. O texto é importante para você compreender a teoria da coisa, mas a leptocúrtica é isso aqui, ó.
Veja esqueça esses dois de baixo. Veja que os dados, a maioria dos dados estão concentrados aqui em torno do centro, né? Aqui eu tenho a moda, tá? A maior frequência, né? Aqui, pá! A moda. Os dados estão em torno do centro. A mesocútica, ele já está mais achatado, essa curva. E a platocútica, mais ainda, né? Então, baseado no valor de K, você tem uma ideia de como esses dados estão distribuídos, né, em relação ao achatamento da curva. Beleza? Então, gente, por hoje é isso aí. Na próxima aula a gente vai trabalhar o diagrama de caixa, estudar o diagrama de caixa, blocos plot, depois a distribuição normal, score Z também, que vem, e por último, acho que vou trabalhar com intervalos de confiança, inclusive, por último, mudar essa sequência aí, tá? E aí a gente fecha esse curso de estatística básica, tá? Sem ainda utilizar apenas esse lado descritivo, sem utilizar ainda a estatística inferencial. Tranquilo? Valeu, galera, um abraço, que Deus abençoe vocês. Fui!